Começar aqui. Aí eu aproveito e dou um informe. As pessoas estão chegando, Erundina e Celso, só vou dar um informe rápido do projeto que a gente está obstruindo na Assembleia Legislativa, Erundina, que é o PL 529, que vai devastar a prestação de serviço público no estado de São Paulo. Ataca os SUS, o Sistema Único de Saúde, com a extinção da SUSEM, com a extinção da Fábrica do Remédio Popular. Isso do Estado, do governo do Estado? É, do governo do Estado, do Dória. Né? Vai acabar com a CDHU vai ser extinta, MTU, ataca o IANSP, é um projeto devastador. Neutraliza o trabalho do Instituto Florestal no combate na preservação ambiental e, sobretudo, no combate à degradação ambiental, ataca o Instituto Botânica, o Instituto Geológico, o Zoológico será privatizado. É um projeto sem precedentes do ponto de vista do extermínio da prestação de serviços públicos no Estado. Ataca a USP, a Unicamp, a Unesp, os fundos todos previdenciários da carteira dos advogados, dos cartorários, aumenta impostos da cesta básica. Nós estamos em processo de obstrução para que ele não seja aprovado. Hoje mesmo o governo não conseguiu dar quórum, nem ontem, enfim. Então, informe para as pessoas que estão acompanhando. Terça-feira o governo vai tentar novamente, nós vamos obstruir. É importante que as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que as pessoas pressionem a base do governo, os deputados do PSDB, do DEM, do MDB, que estão querendo votar esse projeto, porque eles são aliados do Dória. Então, tem que pressionar, porque, por enquanto, nós estamos obstruindo, mas a participação popular é importante, né? Então, queria dar esse informe para vocês. Olha, nós já vamos iniciar aqui com a nossa querida Luísa Erundina, com o vereador Celso Gianazzi. Luísa Erundina, nossa sempre prefeita, mas, além de prefeita, ela, gente, é educadora, professora, foi ministra, foi vereadora, foi deputada estadual, é deputada federal, ela já é assistente social, é uma guerreira, é uma lutadora. Eu até digo que a Luísa Erundina é um patrimônio público, né? É uma reserva ética e moral da política brasileira, e é sempre uma honra estar perto da Erundina, tendo atividade com a Erundina. E hoje o tema é muito importante, tem a ver com a Erundina, que é educação de jovens e adultos. EJA, não tem como debater esse tema, não tem como falar em educação de jovens e adultos em São Paulo e no Brasil sem falar da gestão da Luísa Erundina e de Paulo Freire, porque foi exatamente em 1989, eu me lembro, Erundina, porque eu já era professor da rede municipal em 1989. Eu dava aula na Escola Municipal João de Deus, na Capela de Socorro, era a famosa DRE6, né? Diretoria de Ensino. E eu dava aula, comecei a dar aula em EJA, na sua gestão. Dava aula antes, que eu, na rede municipal, ainda na gestão do Covas, em 85, depois veio o Jânio, que foi aquele desastre, depois veio a sua gestão. E todos nós percebemos uma mudança radical na rede municipal, e, sobretudo, no incentivo, e um tanto quanto a sua gestão potencializou e valorizou a educação de jovens e adultos. E você ali, Erundina, a sua gestão cumpriu a Constituição Federal, né? Que em 88, quando ela foi aprovada, ela dizia no último artigo 214 que um dos objetivos da educação era erradicar o analfabetismo no Brasil, num período de 10 anos. Né? E aí a prefeitura, na sua gestão, jogou peso, valorizando o EJA, já tinha... logicamente, você também potencializou, não só nas escolas da rede municipal, que foi importante e é importante, mas também com o MOVA, né, o Movimento de Alfabetização de Adultos, trabalhando nas duas pontas. E, com certeza, na rede municipal, que eu acompanhei bastante, que eu era professor da rede,
nós nunca tivemos um programa, né, um programa, eu digo que de Estado, de combate ao analfabetismo e garantindo um direito que já estava na Constituição Federal, depois na lei orgânica, que foi aprovada também na sua gestão, que nós incluímos esse direito, depois, mais tarde, lá na frente, na LDB, na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, e mais à frente, e mais recentemente, no Plano Nacional de Educação, enfim, foi uma conquista histórica, mas todo esse debate passa necessariamente pela sua gestão Luiz Erundina e Paulo Freire, né? E, logicamente, que antes disso eu sei que a Luiz Erundina já tinha uma profunda relação com a alfabetização de jovens e adultos, ela trabalhou o Paulo Freire, antes o método de alfabetização de Paulo Freire, a Erundina já tinha toda uma concepção, um entendimento, e ela, né, materializou, né, essa luta toda na Prefeitura de São Paulo, Erundina. Então, é uma honra enorme ter você aqui para falar um pouquinho dessa experiência, como que você vê essa questão da valorização desse nível de ensino, que hoje é um direito garantido pela Constituição Federal, que diz o seguinte: olha, as pessoas que não tiveram acesso à educação básica na idade própria, elas têm o direito de ter uma vaga ou numa escola municipal ou estadual, né, nessa modalidade de educação de jovens e adultos. Só que muitos governos negam esse direito, dificultam esse direito. E aí tem o vereador Celso Gianazzi, que tem denunciado, tem lutado. No mandato dele tem um conselho, chama Conselho de Educação de Jovens e Adultos, que é um conselho formado por alunos e professores, na luta para que não haja fechamento de salas, sobretudo aqui em São Paulo. A minha vida toda eu trabalhei com EJA, desde 1985, praticamente, até o momento em que eu me licenciei da Rede Erundina para exercer o cargo de vereador. Inclusive, eu sou diretor de escola, e na minha escola, que eu ainda sou lotado, a Escola Municipal Miguel Vieira Ferreira, tem EJA. Então, eu trabalhei EJA, e antes disso eu tinha feito o curso do Paulo Freire, em 82, 83, com a Vera Barreto, lembra? Lembro. Barreto e o Barretão, né? Os dois eram um casal, e eu fiz o curso com o IDAC, acho que era IDAC, o instituto deles de Educação e Cultura, que era um grupo ligado ao Paulo Freire. Então, eu fiz o curso e dei o curso em algumas regiões na cidade de São Paulo, principalmente na Zona Sul, em favelas, em comunidades, fazia isso gratuitamente ali para conscientizar a população, em igrejas, nas SEBs, né? Depois tive a oportunidade de conhecer o Paulo Freire, já conhecia, mas depois ter um contato maior, né? Fiquei até assim, quando você nomeou o Paulo Freire secretário municipal de educação, eu falei, nossa, inacreditável, nunca pensei que, né, alguém tivesse coragem de nomear o Paulo Freire, assim, porque era uma ousadia, nós estávamos saindo ainda da ditadura militar, mas a Erundina teve coragem, aí mudou a educação municipal para sempre, sobretudo nessa área de EJA. Então, Celso, eu passo a palavra para você, depois a gente vai ouvir a Erundina, que aqui ela que vai mandar nessa live hoje. A estrela da noite é Luiz Erundina. Não tem nada disso. Boa noite, nossa querida Luiz Erundina. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi, nossa sempre prefeita Luiz Erundina. Boa noite às pessoas que estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais. E dizer da enorme satisfação, orgulho, viu, Luiz Erundina, de tê-la aqui conosco. Você como o Carlos disse, você é um patrimônio ético, moral, você é a luz que nos orienta. Desde muito jovem, nós acompanhávamos você. Quando você foi eleita prefeita da cidade de São Paulo, nós fizemos uma festa incrível, nós saímos para a votação, depois uma festa incrível, porque nós tínhamos certeza ali que a cidade mudaria, né? Era a primeira mudança da cidade de São Paulo, porque teríamos, de fato, um governo popular, que é que você sempre foi uma grande militante social, uma guerreira em defesa da educação, em defesa das políticas públicas voltadas para a população. Então, a gente tinha certeza. Então, você, Erundina, representa, no nível nacional, um exemplo da política. Nós temos vários depoimentos de várias pessoas, de vários segmentos, que dizem isso. Não sou só eu que estou falando, mas
a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil diz da sua atuação política, da ética, da coerência, da retidão como pessoa pública. Então, você não é um exemplo, assim como também é um exemplo o nosso deputado Carlos Genazzi, pela luta, pela ética, pela coerência, que tem travado nesses 20 anos de vida parlamentar aqui na cidade e no estado de São Paulo. Então, temos aqui para conversar um pouquinho sobre a EJA, ouvindo a Erundina falando sobre a EJA, é muito importante. E dizer, Erundina, que comecei o meu mandato aqui na Câmara Municipal, nosso mandato teve início em janeiro de 2019, ano passado, e nós, se copiando muito das suas ideias, da participação popular, nós criamos dentro do mandato conselhos de participação popular, conselho Mirim, dando protagonismo às crianças, conselho de inclusão escolar, conselho contra as opressões, e o conselho da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, é um conselho com a participação dos educadores, educadoras, com os educandos também, com reuniões na Câmara Municipal, com a participação de todos, reuniões regionais, levamos toda a estrutura da Câmara Municipal para fazer essas reuniões regionais e discutir políticas públicas com os nossos educandos, Erundina, porque a participação dos educadores e educadoras nos levou a apresentar vários projetos para os alunos da EJA, né? Pela redução do número de alunos por sala de aula, a obrigatoriedade, Erundina, da Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria Municipal, fazer a divulgação das vagas da EJA, porque a gente depende hoje do voluntariado, né, que os nossos educadores, e são mesmo comprometidos com a educação, e eles fazem essa busca ativa na comunidade, na feira, no supermercado, informando as pessoas que existem as vagas nas escolas, mas a gente quer muito mais, e eles solicitaram, nós apresentamos um projeto obrigando a Prefeitura de São Paulo a fazer essa divulgação dos meios de comunicação, informando as pessoas que existem as vagas nas nossas escolas. Um projeto também que cria o segundo horário de alimentação, porque os trabalhadores, eles chegam do trabalho cansados quando tem isso a atividade na EJA, então é preciso eles identificar essa necessidade de uma primeira alimentação nesse momento, para que eles consigam chegar e ter a capacidade depois de acompanhar, uma segunda alimentação depois de acompanhar essas aulas durante todo o dia. Então, são diversas lutas, e aqui na cidade de São Paulo, Erundina e Carlos, esse governo que está aí, do PSDB, ele está fechando o processo de fechamento de todas as salas da EJA da cidade de São Paulo. E a gente tem feito um enfrentamento, Erundina, levando a comunidade a fazendo reuniões, cobrando o Ministério Público, mostrando que existe a demanda para que a Prefeitura de São Paulo ela mantenha as salas abertas e reabra as que ela está fechando em alguns lugares, porque nós estamos provando que existe a demanda. Inclusive, na próxima terça-feira, nós teremos uma reunião no Ministério Público, porque esse processo de fechamento da EJA, dos alunos que foram... A EJA foi invisibilizada na cidade de São Paulo muito antes da pandemia, Erundina, e agora com a pandemia piorou, né? Aprofundou as desigualdades aqui dos nossos alunos da EJA. Então, dizer para você que ouvi-la, né, que você tenha todo o histórico da luta pela EJA. Nós tivemos aqui também na Câmara Municipal o ataque ao MOVA, né, que o prefeito quis cortar o salário. Você também participou, o deputado Carlos Genazzi também, de uma pressão para que o prefeito... A gente fez um projeto de lei na Câmara Municipal para reverter o corte dos educadores sociais que perderam seus vencimentos, né, nesse período da pandemia. Então, existe essa luta muito forte em defesa da educação e da EJA. Porque nós temos na cidade de São Paulo aproximadamente 280 mil pessoas em situação de analfabetismo. É a cidade que tem o maior número relativo de pessoas nessa situação que não tiveram oportunidade, por diversas razões, Erundina, de estudar na idade apropriada. Não diz a idade apropriada, mas qualquer idade é a idade para estudar, mas não tiveram aquela oportunidade, e agora eles procuram. São 280 mil pessoas nessa situação, e a gente tem que lutar muito para que esses trabalhadores tenham direito, de fato, a um direito constitucional, que é o direito à educação para os jovens e adultos. Erundina, passar a palavra para a Erundina, eu queria que você falasse, Erundina, já no início da sua fala, como que foi convidar o Paulo Freire
para ser secretário municipal de educação. Você teve essa ideia? Como que foi isso? Teve muita resistência? Como que você convidou? Você ligou para ele? Você marcou encontro? Paulo Freire, eu quero você aqui na Secretaria da Educação. Ele aceitou? Como que foi essa história? Conta para a gente. Todo mundo quer saber, Regina. Claro. Antes, porém, eu quero agradecer a oportunidade. Eu também admiro muito o trabalho de vocês. É um trabalho persistente, insistente, né, de absoluto compromisso com a causa da educação na cidade e no estado de São Paulo. Essas virtudes que vocês estão me colocando nos meus ombros não são virtudes, são pressupostos, né? São condições, aquilo que vocês são também, a ética, a honestidade, o compromisso, a seriedade. Isso é um pressuposto de quem, de fato, opta pela política, e a política como um instrumento, como uma ferramenta, como um meio através do qual se fazem as mudanças. E é uma forma também de contribuir para que a sociedade civil se organize, tome consciência dos seus direitos, da sua força, e também se emancipem, inclusive, né, de governos como o que temos, lamentavelmente, tido aqui nessa cidade. Uma cidade tão rica, tão poderosa, a terceira maior cidade do mundo, a primeira cidade da América Latina e do Brasil, com um orçamento próximo de 70 bilhões, quando o nosso governo foram 3 bilhões, né? E já tinha muita gente em São Paulo, 9 milhões e 500 mil habitantes, e depois uma fase de crise, era crise de desemprego, inflação de 80% ao mês. Portanto, não foi fácil para administrar a cidade e tentar e conseguir diminuir as desigualdades, a exclusão enorme que existe nessa cidade. Naquele tempo também ocorria isso. Então, tivemos que tomar uma decisão muito firme, muito determinada, de inverter prioridades. Tivemos que fechar algumas obras que Maluf, né, aliás, o Jânio Quadros e os governos anteriores deixaram a cidade esburacada para fazer túneis, viadutos, que são obras que dão visibilidade, até garante reeleição desses políticos eleitoreiros, mas isso é um custo social muito alto. Se o orçamento é pequeno, é curto, é limitado, as necessidades são crescentes e se multiplicam, né? Uma crise econômica nacional, ela repercute de forma direta e bastante aguda nas cidades, nos municípios. E, lamentavelmente, não inverter prioridades é reproduzir as desigualdades, as injustiças. E não há injustiça maior do que alguém que vive num meio urbano, industrial, numa sociedade moderna, em que o trabalho já requer um certo domínio das novas tecnologias, enfim. Você ainda ter jovens e adultos ainda analfabetos, não há algo mais cruel, mais excludente, mais injusto do que isso. E eu convivi com isso desde sempre, como assistente social, e nunca aceitei passivamente que houvesse esse tipo de exclusão. Era o não acesso ao conhecimento, não só como domínio da leitura, da escrita, da comunicação, mas a formação do ser humano, que também depende do domínio dessas tecnologias, desses instrumentos que a educação possibilita. E até para um trabalhador se mobilizar numa cidade grande, sobretudo quem está chegando, o imigrante que está chegando, para ler o destino de um ônibus ou de um coletivo, ele é impedido de fazer isso se ele não tem o domínio da leitura. Enfim, é algo inaceitável, em pleno século XXI, a segunda década do século XXI, você, no início da terceira década,
você ainda ter, numa cidade do porte de São Paulo, pessoas analfabetas. E pior, com governos que restringem, né, o acesso das pessoas a esse direito, né? Como o Carlos mesmo insistiu, que é um direito constitucional, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante esse direito, e como tão dever do Estado. Eu não aceitei aquele crime do Covas, prefeito, agora o atual, o Bruno Covas, né, em plena pandemia, ele afastou, né, os professores, né, do EJA e também do MOVA. Quer dizer, é algo que realmente é inacreditável num partido que se diz de centro-direita, nem isso, ele é de direita mesmo, ao negar direitos humanos, direitos sociais desse nível, é algo absurdo. Nem a direita, se tiver um pouquinho de esclarecimento e de clareza, não nega isso a quem foi excluído desde cedo. Porque se esses jovens e esses adultos não estudaram quando jovens, crianças, adolescentes, então é que eles já foram excluídos desde aquele momento. Não é que foi vontade deles não estudar. Eu sou dessa origem de classe popular, pobre, trabalhador sem terra, sujeito ao fenômeno das secas, por conta da concentração de terra no Nordeste, porque a seca no Nordeste não é a razão, aliás, a falta de chuva no Nordeste não é a razão da miséria do Nordeste, porque algo tem, inclusive nas terras dos proprietários de terra, os proprietários rurais, portanto, os latifundiários, eles têm açudes construídos com dinheiro público. Na época da seca, em frentes de trabalho, em que o camponês, que não pode plantar nem tem o que colher, não tem o que comer. Então, ele é contratado nas frentes de trabalho para construir açudes com dinheiro público nas terras de quem tem terra. E, portanto, não falta água no Nordeste, o que falta é terra. É a terra que está concentrada. Falta dividir a terra. Portanto, falta a reforma agrária. E foi por conta disso que eu vim fugindo para São Paulo, porque eu trabalhava exatamente na Pastoral da Terra, que lutava pela democratização da terra, o acesso à terra, a divisão da terra. E chegando em São Paulo, me deparei com o mesmo problema. Eu fui expulsa por lutar pela divisão da terra no campo. Chegando em São Paulo, fui enfrentar como assistente social, né, que eu fui concursado e fui trabalhar como assistente social na prefeitura. Eu vim exatamente trabalhar nas favelas, nos cortiços, nos baixos de viaduto, na população excluída do direito à terra, portanto, o direito a morar, no caso. Então, por tudo isso, essa situação das pessoas que não tiveram acesso à educação fundamental, ao ensino básico, quer dizer, é algo inaceitável que nos dias de hoje ainda haja governos que se negam a atender a esse direito, e isso tem que ser denunciado, tem que ser encaminhado a todas as instâncias de poder, do Poder Judiciário, para que esse direito seja assegurado. Portanto, nosso governo foi prioridade absoluta, né? E Paulo Freire iniciou um programa que hoje está no país inteiro, que é o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Adultos. E ele fez isso junto com as comunidades locais. Os cursos eram dados, as aulas eram dadas nas salas das pessoas, porque Paulo Freire tinha pressa de criar esse serviço e de garantir esse direito desde os primeiros meses do nosso governo, e fizemos parceria com as comunidades locais que cediam suas salas, e exatamente em horário, né, de novelas. Eles tinham a generosidade de fechar a televisão e oferecer o espaço da sala para se ter aula do MOVA para jovens e adultos das comunidades da periferia da cidade. E, durante o governo, nós criamos plenas condições e deixamos 1.000 núcleos de MOVA instalados na cidade. E a previsão é que, se tivesse conseguido eleger o nosso sucessor,
que foi Suplicy, o candidato, a ideia era zerar o déficit de demanda por EJA, no fundo é o EJA ou o MOVA, enfim. E isso é uma prioridade de um governo democrático, um governo que tem que fazer inversão de prioridades. Então, não vamos investir em políticas que também são necessárias, mas tem uma ordem de prioridade que são aquelas necessidades essenciais, fundamentais, que são os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, o EJA e o MOVA foram políticas de absoluta prioridade e investimentos, porque educação não é custo, não é despesa, é investimento. Você investir numa criança, ou num adolescente, ou num jovem, ou num adulto, para que ele se emancipe, né, inclusive do ponto de vista do domínio dos meios de comunicação, né, da forma de se verbalizar uma ideia, de construir um pensamento, de manifestar esse pensamento por escrito ou verbalmente, quer dizer, é o mínimo que se deve garantir a alguém que mora, sobretudo, no meio urbano, também no meio rural, mas acabaram com a educação rural, acabaram já. Então, veja, é isso, é uma exclusão atrás da outra exclusão, e isso a gente tem que investir fortemente para superar esse atraso, essa ausência de respostas do governo a essas necessidades básicas, a esses direitos fundamentais, e é esse o nosso compromisso, se chegarmos à prefeitura, no sentido de resgatar aquelas políticas e de torná-las acessíveis a todos, independente de ter muitas ou poucas pessoas numa sala de aula, isso não tem importância. E a sala de aula tem que ser próximo ao local de trabalho, ao local de moradia, do educando adulto, do educando jovem, enfim, a ação territorializada, que é um dos princípios do nosso governo, além de inverter prioridades, a atuação no espaço territorial, no local, na comunidade local. E a subprefeitura tem que ter poder, e tem que poder orçamentário. O nosso orçamento será um orçamento descentralizado em cada subprefeitura, e cada subprefeitura tem que dispor dos recursos necessários ao planejamento regional, que deve ser feito com a participação popular no orçamento participativo. Então, essas questões, elas se tornam mais, não é fácil, quer dizer, mais acessível a se fazer quando o tratamento é dado no âmbito local, no âmbito do território, e que se aglutinem as pessoas e as demandas no espaço local. É mais fácil de dimensionar a demanda, é mais fácil de você prever os recursos que serão necessários em cada exercício, em cada ano em que se realizem as políticas e os programas. Portanto, o nosso compromisso é de, além de garantir o atendimento a toda a demanda pelo EJA e pelo MOVA, isso se dará num planejamento regional e com a autonomia orçamentária, em que o subprefeito nós vamos também propor a criação de um conselho de representantes a nível regional, local, escolhidos pela comunidade local, para gerenciar o orçamento e para planejar o orçamento anualmente e para levantar demandas, fazer a busca ativa. Se um jovem analfabeto não aparece para demandar a aula, ele tem que ser procurado e dizer que, para ele, como trabalhador que ele tem que ser, ele tem que dispor desses meios que o habilitam a ele ter acesso ao mercado formal do trabalho, disputando com uma mão de obra, muitas vezes, melhor capacitada, preparada. Portanto, é uma medida de inclusão. É inclusão social você propiciar o acesso de jovens e adultos analfabetos, né, ao ensino básico fundamental, para que eles possam se emancipar, né, seja como cidadão, seja como trabalhador, seja como o ser humano, que tem direito a ser gente e a ter todos os meios que os outros têm
né, para ele se realizar pessoalmente, para ele se realizar profissionalmente, para ele ser um sujeito histórico, um sujeito político, como todo ser humano é. Bom, nesse sentido, eu me lembro que, ao chegar em São Paulo, eu pratiquei o método de Paulo Freire no campo, né, quando eu trabalhava com os camponeses. E, nessa época, logo que veio a ditadura, houve uma perseguição a quem atuava no campo e a quem usava o método Paulo Freire. Isso chegou ao ponto que a ditadura militar ia nas nossas casas. Se encontrasse um retroprojetor, que era o meio que a gente dispunha para projetar, né, os cartazes com as palavras, né, que seriam usadas para alfabetizar a partir da realidade, tijolo, casa, enfim, aquilo que era o cotidiano do educando, o seu dia a dia, a sua realidade objetiva, concreta, era o ponto de partida para ele aprender a ler e a escrever, mas se conscientizando também da sua realidade, do meio em que ele vivia, das condições em que ele estava, e por que ele só naquele momento da vida é que ele estava tendo acesso a um direito fundamental, que é o direito ao conhecimento, o direito à educação, o direito ao saber. Então, a gente foi perseguida pela ditadura, entre outras razões, por termos usado o método Paulo Freire, e nós tivemos, para nos defendermos da perseguição, de até esconder os retroprojetores, enterrando, porque se eles encontrassem, de qualquer forma, um retroprojetor na nossa casa, era uma arma que eles se achavam ameaçados por ela. E, de fato, o método Paulo Freire, da forma como ele nos ensinou e que nós aplicamos, era perigoso, para quem não queria que as pessoas pensassem, não queria que as pessoas tivessem consciência dos seus direitos, tivessem consciência dos crimes dos governos contra eles, enfim. Então, quando eu cheguei em São Paulo, fugindo da ditadura, eu fui trabalhar na prefeitura como assistente social, eu fiz concurso e fui classificada, e fui trabalhar no Mobral, na época era Mobral. E tinha equipe de professores, de pedagogos, de assistentes sociais, que trabalhávamos com aquele programa da prefeitura na época da ditadura, e nós fizemos o seguinte, tinha um livro, chamava o livro da Abril, era um livro que valia para o país inteiro, para o ensino do Mobral. Era o mesmo livro para o campo, para a cidade, para as pequenas cidades, para as grandes cidades. Era um amontoado de livros da Abril, naturalmente privilegiando a emissora naquele momento, e nós encontramos um meio de clandestinamente elaborarmos apostilas com o método Paulo Freire. E nós também passávamos aos monitores do Mobral aquele conhecimento do método Paulo Freire, mas de forma absolutamente clandestina, porque se fôssemos flagrados usando o método Paulo Freire no Mobral, já viu, né? Seríamos enquadrados na Lei de Segurança Nacional e não tinha recurso para evitar, né, essa perseguição. Então, eu tenho compromisso com a educação fundamental, com o ensino fundamental, com a alfabetização, como assistente social. E percorri toda a minha vida, né, defendendo esse direito e procurando criar meios para garantir esse direito. Então, chegando na prefeitura, evidente, com Paulo Freire não tinha outra saída senão formalizar essa política, privilegiar, ou melhor, priorizar essa política, destinar todos os recursos necessários para ela, e foi um show que Paulo Freire fez. E aqui eu entro com a pergunta do Carlos, como foi essa de ter convidado Paulo Freire a ser secretário? Bom, eu acho que já falei demais, talvez alguém possa intervir, antes que eu entre no outro capítulo, que é de falar como Paulo Freire chegou ao nosso governo, como foi o convite, que não foi fácil, viu, Carlos? Não foi fácil. Eu estava viajando para Paraíba, antes da posse, para visitar minha família, minha cidade natal, né, que eu tinha saído de lá há muito tempo e voltei lá antes da posse para reafirmar meu compromisso, beber na fonte, nas minhas raízes, e dizer que os compromissos seriam os mesmos, mas que eles não pensassem que eu ia resolver os problemas de Uiraúna, não. Eu tinha que resolver os problemas dos nordestinos que estavam em São Paulo, porque havia essa expectativa dos prefeitos na época lá,
E eu, prefeita de São Paulo, eu ia derramar dinheiro em Uiraúna para resolver todos os problemas do Uiraúna. O primeiro discurso que eu fiz lá, quando cheguei, olha, não tenho ilusões, porque Paulo Maluf mandava, né, mandavam viaturas, né, ambulâncias, com a propaganda dele, porque ele disputava a presidência da República toda eleição. Então, ele doava pela prefeitura essas ambulâncias enfeitadas com a propaganda dele e dava. A própria Uiraúna recebeu a ambulância do Maluf. Eu digo assim, olha, gente, nosso caso é diferente. Viu? Nós somos prefeitos de São Paulo, vamos trabalhar para os paulistanos, inclusive os nordestinos que estão por lá. Mas não esperem que eu vou mandar dinheiro para o Uiraúna. Isso não é possível, não é justo, não é certo, não é legal. Então, esqueçam que eu sou prefeita de São Paulo, nascida em Uiraúna. Bom, e aí, naquela viagem, eu percorri todo o estado, né, como eleita, né, e passei por todas as cidades onde eu morei, onde eu trabalhei, onde eu estudei. E numa daquelas cidades, Campina Grande, numa das paradas, que ia todos os jornalistas iam juntos, que era naquela lua de mel de quem estava sendo eleita para prefeita de São Paulo, a nordestina, de Uiraúna. Então, aquilo durou pouco, a lua de mel. Né? Depois veio a perseguição, veio o boicote, veio a má vontade dos ricos contra o abuso que foi eleger uma nordestina para governá-los em São Paulo. Mas eles tiveram que me engolir, tentaram, né? Atentado, uma série de ameaças para desestabilizar o governo, né? Boicotavam as licitações, enfim, não foi fácil, mas superamos tudo isso graças a uma equipe ministerial que eu tive. E naquela ocasião, passando por Campina Grande, antes de chegar ao Uiraúna, me deu uma ideia, me veio uma ideia de ligar para Paulo Freire e ser ele o primeiro secretário que eu estaria escolhendo. Não falei com o PT, imagina como foi uma afronta para o PT eu não ter consultado se eu poderia ou não convidar Paulo Freire para educador. Eu não quis saber disso, eu era a prefeita eleita. Paulo Freire, é um privilégio tê-lo no governo da cidade de São Paulo, aliás, como secretário de Educação. E eu liguei para ele, para a casa dele, ele não estava. A Anitta, a esposa dele, orientou que eu ligasse para a Unicamp, que ele estava dando aula lá. Mas eu liguei para Paulo Freire sem nenhuma esperança de que ele aceitasse, porque ele dizia que depois que ele teve que fugir do Brasil, né, teve que se exilar fora do Brasil por causa do seu método, por causa do seu trabalho de educação, por causa de um cargo público que João Goulart, né, ofereceu a ele para que ele fizesse um programa de alfabetização de adultos do Brasil. Então, ele saiu da forma como saiu, passou 16 anos no exílio, e ele disse, eu não vou querer mais cargo público, mesmo para fazer o meu trabalho como educador. Mas naquela ocasião que eu fiz o convite, ele disse assim, olha, eu tinha ouvido ele dizer isso, que ele não aceitaria nenhum cargo público mais. Ele disse, olha, se eu negar a ajudar um governo democrático popular, o primeiro que a cidade terá ou vai ter, eu não estaria sendo consequente, coerente com tudo aquilo que eu fiz, falei, preguei, escrevi. Então, eu topo, vamos juntos e eu vou, de fato, assumir a Secretaria de Educação. E isso causou um problema no PT, por como eu não consultei, e foi a partir daí que eu não consultei para o primeiro escalão. O primeiro escalão era de minha responsabilidade, porque as administrações regionais, na época que eram administrações regionais, que eu deixei que fosse escolhido pelo partido em cada região, não deu muito certo, não. Eu pedi uma lista tríplice em cada região, e eu escolhia um deles para não ser só um nome, né? E foi onde eu tive problema, foi em algumas administrações regionais. Então, não, o primeiro escalão sou eu que escolho, porque tem que dar certo, ou dá certo, ou dá certo, ou não dá certo, quer dizer, tem que dar certo, essa experiência não pode deixar de dar certo. Então, Paulo Freire foi escolhido dessa forma, e foi uma bênção para o governo, e para São Paulo, e para os educadores, e foi uma conquista definitiva, porque os educadores que nós temos hoje na cidade de São Paulo, com raríssimas exceções, mesmo os que vieram depois de Paulo Freire, vieram depois do nosso governo, assimilaram
na convivência com os outros colegas, aquilo que Paulo Freire deixou como formação. E Paulo Freire mantinha uma formação permanente dos educadores. Ele mesmo, nos finais de semana, ele ia para as regiões e nas regiões ele fazia o trabalho de formação permanente dos educadores. E isso ficou, né, uma conquista definitiva, e Paulo Freire hoje é um legado que está sendo encarnado e implementado e continuado através dos educadores de São Paulo. Então, eu tenho muita honra de ter tido Paulo Freire como meu secretário. Aliás, quando ele chegou do exílio, eu era vereadora, e eu consegui dar o título de cidadão paulistano a Paulo Freire. Eu não o conhecia pessoalmente. Eu trabalhava com o método dele, porque eu morava na Paraíba e ele era de Pernambuco. E o fato é que eu me encontrei com ele pela primeira vez numa formatura de assistentes sociais que escolheu a mim como paraninfa e a ele como patrono. Aí a universidade rejeitou, não aceitou, e disse que a formatura não se daria oficialmente pela universidade, e os alunos tiveram que alugar um outro espaço, porque era demais ter a mim, uma subversiva, como paraninfa, e Paulo Freire, outro subversivo que estava chegando do exílio, né, como patrono. Então, foi o primeiro momento que eu vi Paulo Freire pessoalmente, abracei, foi uma emoção enorme, e a curiosidade pelo discurso que ele faria como patrono. Né? E eu pensava que ele ia fazer um discurso irado, como eu faria, provavelmente, né? Irado, se queixando do exílio, da ditadura. Ao contrário, ele fez um discurso amoroso, como ele falava, né? Ele fez um discurso amoroso, falando da alegria que era de voltar para o seu país, que era voltar para o Nordeste, comer as comidas nordestinas. Portanto, foi uma abertura de coração que ele fez naquela formatura. Aí depois eu virei vereadora, e como vereadora eu dei o título de cidadão paulistano, né? E depois o escolhi como secretário de Educação, e como deputada federal eu consegui aprovar a lei federal reconhecendo Paulo Freire, ou declarando Paulo Freire patrono da educação brasileira, que tem sido fator de perseguição e de ameaça de caçarem esse título dele. E eu digo, vocês fazerem isso de novo é como vocês estarem colocando Paulo Freire de novo no exílio, mandando para ele de novo para o exílio. E Paulo Freire não precisa de título nenhum, ele já é o título em si mesmo, ele é a figura máxima no Brasil e no mundo, não precisa disso. Nós é que precisamos, né, de reconhecer e de celebrar e de homenagear alguém que é um nome internacional. Os livros deles são os mais consultados. A Pedagogia do Oprimido é o segundo livro mais pesquisado, mais estudado nas grandes universidades do mundo, nas maiores universidades do mundo, só que no Brasil ele não foi bem tratado. Então, no que dependeu de mim, eu procurei fazer o máximo com os mandatos que o povo me confiou, tem me confiado, exatamente por conta do que Paulo Freire representa para todos nós, para o mundo todo, para a educação, para a filosofia da educação, para a pedagogia, enfim, a revolução que ele promoveu e promove através do seu legado até os dias de hoje, e que nós somos os que recebemos esse mandato prioritariamente, porque ele foi secretário de Educação do nosso governo. Legal. Ô, Carlos. Oi. A Erundina tocou no assunto que ela falou. A história é maravilhosa, a bela trajetória, como está aqui, como a Miriam Strutz diz, né? Que bela trajetória. Eu só queria falar, Celso, como, assim, primeiro que você é vereador, eu já fui vereador também, né? A gente fica com inveja criativa de saber que a Erundina, como vereadora, entregou o título de cidadão paulistano para o Paulo Freire. Já pensou? Que maravilha! Agora, Erundina, você foi a pessoa que mais valorizou Paulo Freire no Brasil, do ponto de vista governamental mesmo, que teve coragem. Eu me lembro, Erundina, de duas coisas, nos anos 80. Em 81, nós levamos o Paulo Freire para fazer uma palestra, logo que ele chegou do exílio, hoje é a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, mas na época era OSEC, Faculdade OSEC, que tem um curso lá de assistente social, que as pessoas eu conheço. De você. Eu conheço, já fiz palestra lá também. Isso, você já foi muito lá. E aí,
era a ditadura militar ainda, presidente Figueiredo, general Figueiredo, e aí estava tudo certo, ele faria uma palestra numa semana de pedagogia na Faculdade de Educação da antiga OSEC. Quando nós chegamos com o Paulo Freire na porta, aí a polícia não deixou ele entrar, tinha segurança. Falei, mas como? Já está tudo certo? Não, nós recebemos, aí veio uma ordem, nós recebemos uma orientação do MEC dizendo que se a faculdade deixasse o Paulo Freire fazer a palestra, a faculdade perderia a concessão do MEC. Aí, olha só que absurdo, isso em 81 já estava tendo uma abertura. Já. Aí nós improvisamos e levamos o Paulo Freire para uma escola ao lado, uma escola, e a escola cedeu o espaço, e nós levamos os alunos para essa escola e ele fez a palestra. Fizemos um protesto, logicamente. E me lembro que já no governo Sarney, quando naquela onda da Nova República, perguntaram para ele se ele fosse convidado para fazer parte do governo, se ele falou assim, o Sarney não tem coragem, ele não é homem de me convidar, não tem coragem, né? Mas você teve coragem. Você agora deu para ele, você nomeou o Paulo Freire secretário municipal e ainda transformou o Paulo Freire em patrono da educação nacional. Só você, Erundina. Então, veja, Paulo Freire também teve dificuldade ao voltar para o Brasil de conseguir voltar a lecionar. Dom Paulo esteve com ele no exílio e o convidou para vir para a PUC. Quer dizer, mas quando ele veio para ir para a Unicamp rejeitou. E aí os professores e os alunos fizeram uma rebelião, se revoltaram contra essa decisão e impuseram à reitoria naquela época que Paulo Freire teria sim que ser, né, nomeado, tem que ser convidado para lecionar na Unicamp. Também foi uma batalha que alguns educadores, nem todos, né, e os alunos fizeram para poder ele ter acesso à cátedra de educação na Unicamp. Ele foi bem recebido a convite de Dom Paulo Evaristo Arnes. Por sinal, os dois vão fazer 100 anos em setembro de 2021. Os dois, tanto Paulo Seixas como Paulo Freire, como Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, Dom Paulo foi lá convidá-lo para ele voltar para lecionar na PUC. E, de fato, desde que ele chegou até ele se tornar secretário, ele lecionava na PUC. Mas a Unicamp rejeitou, né? E teve esses episódios que você contou aí, Carlos. Quer dizer, ele era considerado um maldito, né? Um subversivo, mas como está voltando? E só fruto de uma anistia capenga, que aquilo não é anistia que anistiou também o torturador, que anistiou o estuprador, que anistiou o que desapareceu com o que resistia ao regime. Quer dizer, isso, de fato, ainda é uma página suja da história política brasileira, que ainda não foi limpa, nem foi virada a página, enquanto tiver 434 desaparecidos políticos. E um desaparecido político é um crime continuado. E a anistia brasileira, que inclusive já foi anulada do ponto de vista de validade dela pela a Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? Já declarou que essa lei da anistia brasileira não tem eficácia, porque ela ela se aplica ela é auto-aplicável ao torturador e ao torturado, ao criminoso e ao que foi vítima do crime. É só o Brasil mesmo que tem essas coisas. E o Supremo declarou, né, em 2010, 2011, que essa lei é constitucional, vale mesmo. Estão todos anistiados, o Ustra está anistiado, todo mundo está anistiado. Por sinal, o vice-presidente fez uma homenagem, uma louvação ao Ustra. Estamos muito mal de governantes, por isso a gente tem que ganhar essa prefeitura para fazer de São Paulo a capital da resistência e para ser uma frente de luta para retomar a democracia em nosso país. Mas é isso, é a luta nossa. E tudo é educação, né, Carlos? Não é, Celso? A educação é uma política e é um direito que tem uma transversalidade entre as outras políticas. Tudo é educação. É como a cultura.
Por isso que cultura e educação foram áreas de absoluta prioridade no nosso governo, porque se era um governo que pretendia mudar a natureza de como exercer o poder, né? Uma gestão democrática, uma gestão participativa, uma democracia interna absoluta, tanto no nível do governo como no nível das comunidades locais, na relação povo-governo, né? Dividir o poder, devolver o poder à fonte do poder, que é o povo. E eu dizia já no começo do governo que eu queria sair do governo com menos poder do que eu entrei, porque eu teria devolvido esse poder à fonte do poder, que é o povo, é o soberano. Na concepção da democracia grega, ele é o soberano, né? O cidadão é que é o soberano. Enfim, nós temos muito ainda, Celso e Carlos, temos muito que batalhar. Vocês que são jovens têm que manter esse vigor, esse compromisso tão determinado, né? Essa dedicação tão absoluta que vocês fazem no trabalho de vocês, nos mandatos de vocês. Vocês sempre precisam se reeleger ou se eleger a outros mandatos, porque o mandato é do povo. Nós somos delegados do povo, representantes do povo. Não nos pertencem os mandatos. E nós que temos uma visão socialista, de mudança estrutural da sociedade, né, o mandato é um instrumento de luta, né, socialista, de luta popular, de exercício do poder popular através de um mandatário. Enfim, é tudo isso, por isso que eu nunca recusei um convite de participar de alguma discussão, reflexão, encontro com educadores. Eu tenho uma gratidão aos educadores de uma forma muito profunda, né? Eu também fui educadora há algum tempo, bastante tempo. Eu lecionei em várias universidades depois que cheguei vim para São Paulo. Eu lecionei uma década, até que eles começaram a me demitir, porque minhas aulas eram muito perigosas. Tinha aluno que vinha para mim, professora, não é melhor reduzir um pouco a sua fala? Tinha alunos que, com medo, não é que era dedo duro, tinha dedo duro que levava as fitas gravadas para o diretor me chamar no dia seguinte, e o diretor sempre, o dono da universidade, sempre esperava o final do ano, nas férias, para ver se ele se livrava de mim. Aí os alunos, como era faculdade particular, faziam um abaixo-assinado para que eu voltasse no ano seguinte. Então, eles ficavam muito loucos da vida de terem que me aguentar 10 anos, foi quando eu me elegi prefeita, aliás, desculpem, me elegi vereadora, e aí eles não tinham mais desculpa. Não, você vai para o seu mandato, quando voltar não precisa mais voltar, não, e tudo bem. Então, é assim a nossa luta. E a luta por esse direito fundamental à educação, sobretudo se são seres humanos que foram excluídos no tempo certo de terem acesso a esse direito. É inimaginável, é inaceitável. Se tivesse justiça para valer em nosso país, esses governantes seriam punidos bravamente, fortemente, pela recusa de atender a esse direito. É que a lei no Brasil, umas pegam, outras não pegam, né? Tem uma história de lei que pega e lei que não pega. Isso mostra como a nossa institucionalidade democrática ela é frágil, né? Você faz a lei, mas a lei não funciona, não é eficaz. Mais eficaz é a medida provisória de governantes autoritários, como o que temos aí à frente do país, que já outro dia eu estava vendo quantas medidas provisórias, um absurdo de medidas provisórias. Já tem a 1.000, medida provisória foi a 1.000, está aí para ser votada, que é essa nova renda emergencial, que ele cortou pela metade, que ele só queria 200, ele não queria que fosse 600, a Câmara que deu 600. E agora ele está reformulando, dando um nome bonito, não sei o que é, não sei o quê, mas só que reduzindo para 300. Então, a medida provisória que ele mandou com essa medida já está vigendo, né? Porque a medida provisória, quando publicada, já tem eficácia. E a medida provisória 1.000. Veja a quantidade de medidas provisórias. Portanto, praticamente, o Legislativo não faz outra coisa senão votar medidas provisórias. O poder de legislar está muito reduzido ao Congresso Nacional. Então, é preciso mudar. Por isso, nós queremos ganhar o governo de São Paulo, com a ajuda de todos vocês e de quem está nos acompanhando
O que nós queremos não é para ser mais uma vez prefeito ou vice-prefeito de São Paulo, não. O que nós queremos é colocar à disposição das mudanças que o país precisa passar por elas imediatamente, inclusive para salvar a democracia, né? São Paulo é uma cidade potente, já governei essa cidade. No meu tempo era 3 bilhões o orçamento, hoje são 70 bilhões o orçamento. Só por isso dá para inverter prioridades, diminuir as desigualdades, garantir que todos estudem, que não precise ficar velho para poder ter uma oportunidade de fazer o EJA. O EJA tem que se manter e rapidamente zerar a demanda do EJA, não porque não tenha demanda, mas porque todos terão. Todos, no tempo certo, terá garantido uma escola de qualidade. Uma escola pública, não uma escola terceirizada. Uma escola de OS. Vamos acabar com essa história de OS na educação. Não tem nada disso. A educação é uma responsabilidade do Estado. A saúde também é uma responsabilidade do Estado. Tem que ser pública. Não é passar o dinheiro público para alguém, da concepção que tiver, imprimir conceitos e ideias, valores e concepções para uma educação que tem que ser laica. É o Estado laico que tem que propiciar aos cidadãos todos, sem exceção, uma educação de qualidade. E aí nós vamos também, né, o custo aluno qualidade vai ser uma medida que nós vamos implementar na nossa gestão no programa de educação, na política de educação. Ô Carlos, Erundina, a Erundina falou da inversão de prioridade, ela citou a EJA, e tem que inverter a prioridade, Erundina, porque esse governo atual que está aí do PSDB, ele não abre as salas, fecham as salas de EJA, né? E você disse muito bem no ponto da sua fala, Erundina, que independentemente do número de alunos que procuram a EJA, tem que abrir a sala. É evidente. E o atual governo, a gente fez esse enfrentamento lá, ele tem... Os educadores e educadoras estão acessando os alunos, estão dando aula, lecionando à noite para os alunos da EJA, e eles não estão recebendo. O governo cortou o adicional noturno desses educadores e educadoras, Erundina. Olha a inversão total de prioridade. Diz que a merenda escolar que tinha antes para a noite, veja bem, eles passaram o dia trabalhando. Não vão para casa antes, eles vão para a escola para superar aquilo, recompor-se de algo que eles não tiveram a vida toda. E aí não tem um lanche, eles têm aula com fome. É um absurdo, gente, é um absurdo. É um absurdo, Erundina. Esses governos ainda se pretendem progressistas. Progressistas, coisa nenhuma, são de direita. A prática deles é de direita. Não importa a sigla. A sigla não diz mais nada. A sigla do partido deles não diz mais nada. Erundina, no ano passado nós tivemos aqui um projeto de lei na Câmara Municipal de venda de 40 imóveis. Nós fomos verificar imóvel por imóvel que a base do governo queria votar. Fui em todos os imóveis e nós constatamos lá que tinham 3 escolas públicas à venda. Uma ali perto do Mackenzie, uma em Gabriel Prestes, uma lá na Vila Olímpia, Maria Antonieta Dalcan, e uma também na Vila Olímpia, que essa é muito emblemática, porque você e o Paulo Freire criaram e inauguraram essa escola de saúde ali da Vila Olímpia. E nós falamos, não é possível que esse governo vai vender a escola pública. Nós fizemos um grande movimento com a comunidade escolar, com os pais, mães, com as crianças, com a comunidade local, e conseguimos salvar essas 3 escolas públicas, Erundina, porque escola pública, ainda mais uma que foi criada, inaugurada por você e pelo Paulo Freire. Falei, não era possível essa realidade. E as outras 2 escolas premiadas, com projeto político-pedagógico premiados, professores, educadoras com projetos maravilhosos premiados. E essa administração colocou à venda essas 3 escolas públicas. Então, é preciso você voltar rapidamente, Erundina, para que a gente, Boulos e Erundina, para que a gente inverta a prioridade de fato na educação pública, coloque a educação pública em primeiro lugar na cidade de São Paulo. Veja, se a gente fez isso na primeira vez, agora mais ainda, que a gente tem mais recursos, né? E porque a responsabilidade é maior, né? Então, vamos esperar que o povo de São Paulo faça justiça, não a nós, faça justiça aos pobres, a população da periferia, os negros, sabe? As pessoas que não tiveram a atenção do Estado no tempo que deveriam ter tido, no caso, os adultos
e os jovens que não tiveram na idade certa a sua oportunidade de estudar. E não é que eles não quiseram, não. Eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é ser, sabe, ter que ficar anos sem estudar para poder fazer que os irmãozinhos voltem, chegassem pelo menos onde você tinha chegado, aí depois você retoma e faz o outro período depois de 9 anos. Aconteceu comigo. Eu fiz o primário, o ginásio, o colegial, e não pude ir para a universidade porque eu tinha mais 3 irmãs minhas mais novas que eu, que não tinha chegado nem ao completar o primário, e eu disse, não, eu não vou para... Nem meu pai podia, mas mesmo trabalhando não dava conta. Eu pretendia fazer medicina. O fato é que eu passei 9 anos sem estudar. Quer dizer, só trabalhando para minhas irmãs poderem estudar, chegar pelo menos ao curso ginasial. Então é assim, meu irmão, é assim, é uma sociedade desigual. Tem uma Constituição soberana, aliás, cidadã, mas de cidadania ela não tem nada. Sobretudo depois que já mexeram muito nela. Já foram mais de 100 emendas constitucionais, remendada e remendada e remendada, certo? Então, não pensemos que a tarefa vai ser só governar São Paulo, não. A tarefa vai ser muito mais larga, vai extrapolar os limites de São Paulo, vai se estender pela região metropolitana e vai chegar aos confins do Nordeste, do Norte e do Sul do país, trazendo o povo para fazer aquilo que o país precisa fazer, que é mudar o seu rumo, mudar o rumo do país. E a principal área a ser mudada o rumo é da educação, porque ela forma ou deforma seres humanos dependendo de que educação está sendo passada para ela. É deseducação, pelo menos o tipo de ministro que tem assumido o Ministério da Educação. O penúltimo, que saiu fugido, né, ele nem português ele sabia falar. Cometia um erro atrás do outro de português. Imagina um ministro de Educação não saber português. Está mal, né? Então, a nossa imagem lá para fora deve ser muito rebaixada, né? Então, minha gente, olha, o Brasil é muito grande, é muito poderoso, é muito potente. O seu povo tem uma história maravilhosa, a sua origem, a sua civilização Ubuntu, a sua civilização indígena, com toda essa riqueza, né, que herdamos a nossa história, isso tem que ser resgatado. E por isso temos que estar na política, até com pessoas como a minha idade. Eu vi que eu podia, quem sabe, contribuir para que a gente conseguisse eleger um companheiro nosso. Estou nisso aí, só porque eu acredito no povo, e eu acredito que um mandato de uma cidade como São Paulo ajuda a servir a esse povo e ajuda a ajudar o país a mudar de rumos. Erundina, e você também acredita numa coisa que me chama muita atenção. Você fala que os sonhos não envelhecem. Isso é muito forte. Não mesmo, viu? Porque, Carlos, olha, se vocês vissem onde eu nasci, as condições em que eu nasci, as secas que nós tivemos que fugir, meu pai levando a gente pequenininho, né, alugava um burro, um animal, punha a gente nos caçoais em cima do animal, os adultos iam a pé, né, das madrugadas quentes, quando nascia o sol, só faltava... Eu me lembro muito criança, minha mãe dizia que eu chorava e engolia o choro, porque eu via como é que já estava se dando de sofrimento e de preocupação dos adultos, dos pais. E você ia sem rumo, é como o Graciliano Ramos. Quem quiser saber o que é o pobre nordestino de família grande, sem terra, leiam Graciliano, Vidas Secas de Graciliano. É aquilo lá. Aquilo lá. E se ia parando no meio do caminho para pegar piqui. O piqui é um fruto que tem muita substância. Se conseguisse um pouquinho de sal, põe água e faz uma sopa com o piqui, e ele sustenta, tirava as pessoas que estavam sem conseguir mais continuar a caminhada, e as pessoas chamavam o piqui como os ovinhos de Nossa Senhora, que era o que salvava o nordestino sertanejo com fome que migrava e estava com fome, não tinha o que comer, então fazia a sopinha do piqui, e ali ele levantava suas forças, e ia para, não saber onde ia, mas ia para parar em algum lugar onde pelo menos tivesse água, enfim.
e eu consegui alguma renda para sobreviver. Então é isso a vida do nosso povo hoje. Eu não sou vítima, não. Eu não sou uma vítima, não. Minha família não é a única vítima. São esses bilhões. Tem 1 milhão de pessoas em São Paulo que a renda familiar é de menos de meio salário mínimo. 1 milhão de famílias. Portanto, multiplica isso por 3 ou 4 pessoas, né? Quantos milhões de pessoas passam fome? Porque não me digam que meio salário mínimo em um mês dá para sobreviver. Se quer um casal, imagina um casal mais 1 ou 2 filhos, em geral é mais, né? Então, isso tem que se reverter, é para isso que a gente quer ir para a prefeitura. Não pode mais ninguém passar fome em pleno século XXI, numa cidade que é o 5º orçamento do país. Não pode. É escandaloso. Né? Sabe? É alguma coisa que não dá para suportar. Para quem já viveu quem já viveu até hoje, eu não quero morrer deixando essa situação do jeito que ela está, sem eu poder fazer nada, sem eu fazer nada. Não vou deixar. E vocês que são jovens já estão fazendo e vão continuar fazendo. E isso eu só fiz e só estou vivendo ainda por causa do sonho. Viu, Janás? É um sonho, não envelhece, nem morre, e ele não cabe numa vida. Tem que passar de uma geração para outra. E para ser sonho, não pode se cumprir numa vida. Aí não é sonho, é uma meta, que você consegue ou não consegue. O sonho é algo que te move, que te joga para o futuro, empurra a história para o futuro, não deixa a história parar, ela não retrocede, ela vai sempre em frente. Portanto, é o sonho que empurra a gente. É o sonho que faz as coisas mudarem. É o sonho que nos dá juventude, apesar do número de anos. E vocês são os... E você, Erundina, você nos mostra que os sonhos são possíveis. Você nos deixou marcas, assim, depois de 30 anos do seu governo, marcas na educação, o plano do magistério, marcas impressionantes na área da saúde, na habitação, Erundina. Nós andamos pela cidade inteira, várias pessoas nos encontram e dizem: eu tenho minha casa graças a Luiza Erundina, o plano dos mutirões que você implementou na cidade de São Paulo. Então, a gente que está aqui, que você para nós, você é uma luz para nós, que você nos orienta, você mostra para a gente que sim, o sonho é possível e a gente acredita muito nisso, Erundina. Agora, viu, Celso, isso é uma tarefa coletiva, né? Os acertos do nosso governo não foram acertos meus, de Luiza Erundina. Não estou dizendo isso por demagogia, não. É por consciência. Se eu não tivesse aquele secretariado que eu tinha, se eu não tivesse aqueles administradores regionais que eu tinha, se eu não tivesse o movimento popular e social apoiando as ações de governo, não deixando que a Câmara me cassasse o meu mandato. Eles tentaram fazer. Aí a população, né, acampou na frente da Câmara 4 dias, 4 noites, num período de chuva e de frio, ficaram lá 4 dias e 4 noites e conseguiram impedir que o Tribunal de Contas mandou um relatório sobre o nosso governo, recusando umas contas, sei lá, e que seria suficiente para me caçar. Eles tentaram me caçar, mas o povo não deixou. Ficou lá 4 dias e 4 noites, só saiu de lá quando a gente arrancou a aprovação daquela conta. Portanto, não é... Hannah Arendt, ela diz com muita sabedoria, só um filósofo fala as coisas desse jeito. Ela dizia assim, né, que a política é a ação de sujeitos coletivos. Então, aquilo que se produz coletivamente, num governo, num mandato, ninguém é sozinho. Um vereador não faz nada sozinho. O deputado, muito menos, também não. O prefeito e a prefeita também não. Ela pode até querer fazer coisas sozinha, mas não presta. Não vai prestar, não vai dar certo. Certo? Então não vale, porque ele não tá antenado, sintonizado com quem te mandou e que te confiou aquele poder. Portanto, não é mérito pessoal, não é mesmo, não é. Agora, a política é eficaz. A política... Eu, como educadora, eu fico muito animada quando eu vejo jovens se interessando pela política, porque são eles que vão ter que nos seguir, continuar, conseguir não, continuar, né? Na política,
do projeto de humanidade que a gente não quer mudar só o Brasil, a gente quer mudar o mundo. A gente é socialista. E o socialismo acredita que o fim da humanidade, seja quando for do tempo, o tempo da história não é anos, o tempo da história é séculos, é milênios. Um dia a humanidade terá como futuro o socialismo. O socialismo não só como modelo de Estado, como modelo de economia, mas como um modelo de humanidade, um modo de existir no mundo, de conviver entre os seres humanos, com a natureza. E é a visão que hoje está muito colocada na pauta, né, das transformações e da crise humanitária que está se vivendo hoje, sanitária, de toda ordem, e econômica, da pobreza, do sofrimento, da dor. Isso é porque a humanidade precisa mudar. E é a humanidade inteira, é o planeta que está reclamando, é o planeta que está, de uma certa forma, reagindo à destruição que ela está sofrendo, e ela é um ente da natureza, assim como nós. Ela é uma vida, ela tem vida. Nós somos a Terra. Toda a nossa constituição física, ela é elementos da natureza. E é o ser humano que destrói a natureza. E outra coisa, essa visão do socialismo não precisa esperar o acúmulo de forças, aquela história, né? Aquilo vai durar quantos séculos, acúmulo de força para fazer? Você tem que antecipar na tua forma de ser os valores socialistas. Sabe? Você, na prática, como cidadão, na ação profissional, na ação política, na ação como sujeito, né, como trabalhador, como, enfim, já tem que tentar viver valores socialistas, da solidariedade, né, da honestidade, da ética, não honestidade, da ética. Né? A ética é um direito que todo mundo tem de um para o outro. Todos temos que ser éticos para respeitar o direito do outro. Então, isso são valores socialistas. Né? Então, se a gente antecipa a nossa forma de vida, né, errando, não dando conta num certo momento, mas ser um caminho que você procura percorrer. E aí você já está experimentando o que é ser socialista. Né? E, num dado momento, a humanidade como um todo, ou grande parte dela, vai estar convencida de que o modelo de organização da sociedade é o socialismo. Para que propriedade privada que o cara morre e deixa acumulado para a briga dos filhos? Herança. Essa história de herança está errado. Para que herança? Ele construiu a herança com o trabalho de tanta gente, ainda fica a herança só para os filhos. Está errado. Então, são valores socialistas. Por exemplo, a luta contra a propriedade privada. Entendeu? Não é que não tem que ser um dogma, não, mas é lógico que se a natureza é limitada, se os recursos são limitados, se os meios são limitados, e a humanidade cresce, já somos 7 bilhões, então tem que conter um pouco a concentração em poucos e dividir um pouco mais, porque dá para todo mundo, dá para quantos seres humanos nascerem. É só não concentrar tudo na mão de alguns, né? Do 1%. É isso aí mesmo. Isso é socialismo, que a gente já tenta, de alguma forma, ser consequente e coerente com esses valores. Né? Erundina, olha, todas as pessoas estão emocionadas aqui com a sua intervenção, com as suas palavras, com a sua energia, com a sua luta, com o seu exemplo. É uma noite memorável para todos nós aqui dessa... Mas não é por acaso que são vocês, né? É de novo o princípio. Olha, sujeitos coletivos. Que maravilha, viu? Eu tenho que agradecer a Luísa Erundina pela participação, por você existir, pelo seu exemplo de luta, que inspira todos nós, viu, Erundina? Você pode ter certeza disso. E nós falamos bastante de Paulo Freire, porque não tem como falar de educação e falar de EJA sem falar de Paulo Freire. E não tem como falar de Paulo Freire no Brasil e de EJA sem falar de Luísa Erundina. Né? E agora, o Celso Genazzi, vereador Celso Genazzi, dando continuidade à luta na Câmara Municipal para preservar a educação municipal. Temos que reelegê-lo, entendeu?
Nós temos que eleger os nossos e aumentar a bancada. Exatamente. Então, pessoal, olha, nós temos que eleger o Boulos e a Erundina, prefeitura, e o Celso Janazzi, muito mais então, vereadores e vereadoras. 50 é Erundina e Boulos, 50,789 é o Celso Janazzi, e a bancada, nós temos que ter uns 10 vereadores e vereadoras do PSOL na Câmara Municipal para dar sustentação política para a Erundina e para o Boulos. Então é isso. Carlos, e o Carlos Erundina, a gente fala que você na Assembleia Legislativa, Erundina na Câmara Federal, a gente costuma dizer que um parlamentar do PSOL vale por 10 de outro partido, porque o enfrentamento que se faz é muito grande. Então, precisamos eleger, sim, na Câmara Municipal, uma bancada muito forte para ajudar o Boulos e a Erundina a inverter a prioridade aqui da cidade de São Paulo. Com certeza. Então, quero encerrar aqui a nossa live de hoje agradecendo todas as pessoas que participaram, agradecendo o vereador Celso Janazzi pela luta que ele faz hoje. Com certeza é o vereador que mais luta em defesa da educação de jovens e adultos, que mais aciona o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a imprensa, as comissões da Câmara, para defender o direito constitucional à educação para jovens e adultos. Agradecer muito a Luísa Erundina, nossa deputada federal, nossa candidata a vice-prefeita, junto com o Guilherme Boulos, 50. Agradecer todas as pessoas que participaram, né? E vamos trabalhar, pessoal. Só dando aqui 2, 3 informes rápidos aqui, porque tem muita gente perguntando, Erundina, ainda do 529, o projeto que eu falei no comecinho da live, nós estamos obstruindo esse projeto, ele não foi aprovado, nós estamos conseguindo vitórias sucessivas no seguinte, de obstruir o PL, que vai destruir, se ele for aprovado, e não vai porque nós estamos lutando, mas ele destrói a prestação de serviços públicos, ele é um exterminador do Sistema Único de Saúde, do meio ambiente, da habitação popular, do acesso à habitação popular, das instituições de pesquisa, da USP, da Unicamp, da Unesp, do Instituto Geológico, do Instituto Botânica, do Instituto Florestal, que, né, faz a preservação ambiental do Estado de São Paulo, que faz a preservação da Mata Atlântica e do Cerrado Paulista. Pensem vocês, se já com todos esses institutos já há uma grande degradação ao meio ambiente de São Paulo, imaginem vocês sem esses institutos, né? Então, é um projeto devastador, aumenta impostos para a população, principalmente da cesta alimentar e da parte de remédios também. Ataca o IANSP será duramente prejudicado e todos os servidores que utilizam o IANSP, inclusive com aumento do desconto. É como se fosse um plano de saúde, Erundina, que de repente você recebe lá um boleto, aumentou o pagamento, a sua mensalidade. É o que vai acontecer agora. Meu Deus do céu. Servidores. É um horror, é um dos piores projetos de todos os tempos, é um saco de maldades. Mas a gente está lá na luta, tem muita gente lutando também de fora, os movimentos, os sindicatos, as associações, as ONGs, as centrais sindicais, pressionando os deputados para que eles votem contrariamente. Esse era o informe. O segundo, rapidamente, é da Escola de Tempo Integral, que é o PEI, na verdade, é o Projeto de Ensino Integral, que agora, em plena pandemia, Luiz Erundina e Celso Janazzi, o Rocieli, o secretário estadual de Educação, do Dória, eu chamo ele de Rocieli Ventralbe, de tão ruim que ele é, né? Ele é quase que um bolsonarista, do ponto de vista da educação. Ele tenta agora aproveitar as escolas vazias, não tem aula e nem pode ter aula presencial, não tem que reabrir a escola, mas ele aproveita esse momento para implantar na marra, né, e a força, e de uma forma autoritária, essa escola de tempo integral, que é uma escola extremamente excludente, que deixa de fora vários alunos. Por exemplo, se uma escola estadual tem 1.300 alunos e ela vira escola de tempo integral, ela só vai poder atender 300 alunos. Os outros 1.000 alunos serão distribuídos por aí, em outras escolas, superlotando as outras salas. E o governo pretende ter um cartão postal, de falar que ele está investindo em escola integral, ele vai ter algumas funcionando, mas prejudicando milhares de alunos
em todo o estado de São Paulo. E tem essa imposição, eu acionei hoje o Ministério Público, ontem o Ministério Público Estadual, eu estou encaminhando todas as escolas que estão sendo forçadas a aderir a um projeto que elas não querem. A manipulação no processo de consulta à comunidade, com formulários, com reuniões viciadas, muitas vezes, e manipuladas dos conselhos de escola. Estou recebendo muitas denúncias. Então, já acionei o Ministério Público e se você que é da rede estadual e está passando por esse problema, passe para o nosso mandato o nome da escola e da diretoria de ensino, que nós estamos já tomando as providências. Tá bom, pessoal? Erundina, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos à luta. Vamos à luta. E aproveitar aí os que estão nos acompanhando para dizer que não vai ter debates. As emissoras se acharam no direito de cancelar todos os debates do primeiro turno. Isso prejudica as candidaturas que têm pouco tempo de televisão. Nós só temos 17 segundos. O Boulos só tem 17 segundos. E os outros, o prefeito que está aí, que quer estar candidato à reeleição, tem quase 3. Né? Outros têm 2, outros têm 1. Nós temos 17 segundos. Então ajudem a fazer chegar aos eleitores que o Boulos é candidato, né? E que precisamos elegê-lo no interesse da cidade e do país. É o apelo que eu faço a quem esteja me ouvindo, nos acompanhando. Agradeço a presença e a atenção dos que nos acompanharam e fazer esse apelo em nome da democracia. O cidadão tem direito de saber quem é o candidato, o que ele está propondo, quais são as suas ideias, o que ele pensa. Mas é que tem gente que não tem o que dizer, nem sabe dizer, nem tem o que dizer, então está sendo beneficiado por essas emissoras, né? E que são concessões públicas. As emissoras são do povo. As frequências eletromagnéticas que transmitem ideias, som, imagem, ideias, é do povo. É uma concessão pública. E eles se acham com o direito de... Não vamos fazer debates. E eles são isentos de tributos por conta desse... Não é gratuito o tempo de televisão para eleitoral. Não é gratuito. Eles são isentos, beneficiados de não pagar determinado... O custo que é do tempo usado na campanha eleitoral, eles são isentos de pagar. Mas, mesmo assim, eles se arrolam o direito de serem donos. Eles não são donos. Eles são permissionários, concessionários, outorgatórios. No dia que a gente democratizar os meios de comunicação, vai ser uma mudança radical no país, porque a partir daí a gente pode fazer todas as outras reformas, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma do Estado, a reforma política, mas os meios de comunicação se acham com o direito de impedir que o cidadão... Isso é uma afronta à democracia. E não tem recurso, porque está previsto que eles não são obrigados, não. Então é isso aí, minha gente. Nós não podemos perder a esperança, né? Não, a gente não tem mídia, Erundina, mas a gente corre por fora com criatividade. Estamos fazendo isso. Hoje o Boulos está fazendo vira São Paulo desde as 6 horas da manhã e vai até 6 horas da manhã cedo. Ele está percorrendo a cidade fazendo campanha. É isso mesmo. Obrigado, Erundina. Muito obrigada. Obrigado, Erundina. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Erundina e Boulos e o vereador Celso Gianazzi, 57. Com certeza. Dobrar a nossa bancada, triplicar. Olha o título da Erundina e do Boulos. Obrigada. Obrigado, Erundina. Até logo. Tchau, gente.